E aí, família, vamos lá? Tá na hora da ajuda do governo. Por que eu falo isso? Olha só a matéria que saiu. Se você acha que o Japão está bombando de serviço e que as pessoas não estão passando dificuldade aqui no Japão, peço que repense isso. Tá? O número de pedidos de proteção social, no caso da ajuda do governo, em abril foi mais de 19 mil. Uma redução de mais de 10% em relação a abril do ano passado. Guarde bem isso, abril do ano passado, quando o primeiro estado de emergência foi declarado. No entanto, o número de pedidos aumentou significativamente em comparação antes da propagação da infecção. Então, o ano anterior ao ano passado. Tá? O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar está pedindo: não hesite em nos consultar. Porque o que está acontecendo? As pessoas estão esperando chegar no fundo do poço, literalmente, para correr atrás da ajuda do governo. Só que nisso, às vezes, a pessoa pode passar fome, porque tem aquele tempo que o governo vai analisar os dados, até soltar o dinheiro, esse tipo de coisa leva tempo. E pode ser que nesse meio a pessoa passe necessidade. Então o governo não quer que as pessoas passem necessidade. Começou a coisa a ficar feia, vá ao governo, é o que ele está pedindo. No caso, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar está pedindo: não deixe chegar no fundo do poço para pedir ajuda. Eu também não vou deixar chegar no fundo do poço para pedir a sua ajuda. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, por favor, tá? E ative as notificações, né? No caso assim, clique no sininho e ative as notificações e faça parte da família. São todos muito bem-vindos. Por que eu falo que eu peço a sua ajuda? Porque você é importante para o canal. Sem você, o canal não vai para frente. Então você é muito importante para nós, tá certo? Também. Além que você é uma pessoa muito importante para todo mundo. Como é que se diz assim? Muitas pessoas gostam de você, né? Então, por isso que eu falo, você não é só importante para nós também, mas para as outras pessoas também, tá? Mas continuando. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, o número de pedidos de proteção previdenciária, caso a ajuda do governo, em abril foi de 19.165 em todo o país, uma redução de 2.321 casos, ou 10,8% em relação a abril do ano passado. O número de pedidos em abril do ano passado aumentou significativamente em relação ao mesmo mês do ano anterior, devido ao primeiro estado de emergência, etc. Portanto, dessa vez diminuiu em comparação com aquele. Agora eu vou ressaltar uma coisa aqui, tá? Que já foi explicado, né? Eu já expliquei em outros vídeos, mas talvez a pessoa não tenha assistido o vídeo. Então, para matar essa dúvida, por que houve essa redução em relação do abril do ano passado para cá? Porque para você fazer o pedido, a aplicação, existe pré-requisitos, tá certo? E às vezes a pessoa já fez um pedido, ela já recebeu uma ajuda do governo. Ou se não, a pessoa que foi lá dar entrada, ela não atende certos pré-requisitos. Aí o que acontece? A pessoa ela não entra nas estatísticas do governo. Por exemplo, a pessoa vai lá, ela senta na mesinha, começa a pedir as informações e começam a preencher o formulário. Só que chega em determinado momento, a pessoa não atende um requisito daquele formulário. Chega naquela parte, ele trava. Então ele não consegue ir para frente, não consegue dar andamento no processo. E nisso o que acontece? O processo é parado. E nisso que o processo é parado, não tem como dar prosseguimento para a pessoa receber. E nisso a pessoa cai fora das estatísticas. Só entra nas estatísticas aquelas pessoas que conseguem preencher todo o documento e o documento é aprovado para poder ir para frente. E nisso ela entra nas estatísticas. Aqueles que não conseguem preencher por falta de requisitos, no caso assim, não alcançaram os pré-requisitos, não entra nas estatísticas. Então você já sacou que por vários motivos, né, a pessoa pode ficar de fora. E nisso cai o número de pedidos. Então o número de pessoas necessitadas no Japão pode ser muito maior. No entanto, o número de pedidos em abril aumentou
11,4%, 11,4% em relação a abril, antes da propagação da infecção. Então, um ano anterior ao ano passado. Tá? E o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência afirma que os números de pedidos continuam a aumentar devido à influência do novo coronavírus. E vai aumentar ainda mais. Por que eu falo isso? Porque o governo, praticamente, ele já decidiu que ele vai colocar o estado de emergência para Tóquio e algumas outras regiões também. E vão sediar as Olimpíadas sob estado de emergência. Tanto que já definiram até a data que vai terminar o estado de emergência. Se eu não estou enganado, será no dia 22 de agosto. Então você vê que vão praticamente assim, ser 2 meses de estado de emergência. E os comerciantes de Tóquio já estão sofrendo há muito tempo com esses estados de emergência. E mais 2 meses de estado de emergência, o que vai acontecer? Muito restaurante vai quebrar. Porque as pessoas já estão saindo matérias falando que eles não vão aguentar, não tem como. Tá? Porque cai muito a renda dos restaurantes, eles têm que pagar aluguel, têm que pagar funcionário, tem encargos sociais, tem uma série de coisas. E sem ganhar, como é que faz isso? Além que isso também prejudica toda aquela cadeia produtiva que eu já havia explicado. O restaurante é só a ponta do iceberg. Tá? Daqui existem vários pedidos que são feitos para as firmas. Se os restaurantes não trabalham, não tem como fazer pedidos para as outras firmas. E o que acontece? As outras firmas ficam sem pedidos, aí vai descendo, que os fornecedores dessas firmas também vão ficar sem pedidos, e você vê que acontece toda uma caca social na parte financeira. Então, infelizmente, vai dar muita caca ainda financeiramente falando aqui no Japão. Tá? Olha só, continuando. Além disso, o número de famílias que receberam o benefício social em abril foi de 1.638.787 famílias em todo o país. Um aumento de 0,3% em relação a abril do ano passado. Então você conseguiu ver que por mais que tenha dado uma redução em relação a abril do ano passado no número de processos, o número de pessoas que estão recebendo a ajuda do governo foi maior, 0,3%. Então você já entendeu que o bicho está pegando e isso vai aumentar ainda mais. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, à medida que os efeitos do novo coronavírus continuam a se prolongar e mais pessoas estão sendo encurraladas devido às suas dificuldades, não é para as pessoas deixarem chegar no fundo do poço, é para pedir ajuda. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar também enviou uma mensagem em seu site dizendo: o pedido de assistência social é um direito nacional. Eu vou até ler de novo. Tá? O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar enviou uma mensagem em seu site dizendo: o pedido de assistência social é um direito nacional. Qualquer pessoa pode precisar de assistência social. Portanto, não hesite em nos contatar, no caso assim, em entrar em contato com o Ministério da Saúde, no caso assim, para pedir ajuda, tá? Aquela ajuda financeira que o governo está dando. Só que eu entrei no site para dar uma olhada. Aquela ideia que o Suga lançou, que ele ia dar 100 mil para as pessoas de baixa renda, caramba, isso por enquanto não está em vigor. Até o momento da gravação do vídeo, eu fui lá, tá? Não tinha nada. Em contrapartida, tinha a prorrogação das datas para as pessoas pedirem um empréstimo. Tá? Então eles têm uma série de empréstimos lá que as pessoas podem fazer a juros zero. Tá? E dependendo do empréstimo, pode ser pago até em 10 anos. Olha que bacana. 10 anos a juros zero. Tá? Então, compensa. Tá? Se você parar para ver, claro que você tem que devolver essa grana para o governo. Por que eu falo isso? Se você tirar um empréstimo, você tem que devolver essa grana para o governo. Porque para você renovar o visto no Japão, você não pode ter pendências, entre aspas, tá? Com
o governo. Vou dar um exemplo, tá? Geralmente, as pessoas tiram, tá? Vistos de 3 anos para poder trabalhar. Só que se a pessoa tiver alguma pendência com o governo, seja o governo estadual, o governo estadual que eu falo assim, do estado que ela mora ali, ou de outro estado, ou governo federal, se ela tiver alguma pendência, na hora que ela for tirar o visto, porque tem que levar o papel, né? Você tem que ir lá na prefeitura, né, e pedir o papel declarando que você não tem pendência. Porque aí eles vão fazer toda uma verificação e ver se você realmente tem pendência ou não. E naquele papel vai constar, tem pendência, não tem pendência. E você vai levar na imigração para renovar o visto. E nisso, se a imigração ver que você tem pendência, o que eles vão fazer? Porque eu já vi casos assim acontecerem. Tá? Eles vão falar para a pessoa, você tem pendência. Tá? Então eu vou te dar o visto de 1 ano. Em vez do visto de 3 anos, vou te dar o visto de 1 ano, né, para você resolver isso. Tá? Só que no caso dessa ajuda do governo, a coisa é diferente. Tá? Mas de qualquer maneira, você tem que estar, quando você for renovar, você tem que comprovar que você está pagando. Simples assim. Se você comprovar que você está pagando, a imigração não vai empombar, que você não vai criar caso. Mas caso você não esteja pagando e vai resolver dar o velho calote da vida, aí o buraco é mais embaixo. Tá? Então já fica o alerta para as pessoas que forem tirar a ajuda, tá? O empréstimo do governo, porque existe essas pendências. Eu já estou avisando para quê? Para a pessoa não tomar um susto na hora de renovar o visto, porque pode acontecer. Já vi casos de pessoas estarem devendo na prefeitura, porque tem aquele imposto anual, a pessoa não pagou o imposto da prefeitura e foi renovar o visto. E geralmente ela tirava 3 anos. O que aconteceu? No ano que ela não pagou o imposto e foi lá sem pagar porque estava com a grana curta, a imigração falou para ela, você está devendo. Então para mim te dar visto de 3 anos, você vai ter que quitar isso aqui. Então a pessoa foi lá, quitou, tá? Aí na próxima renovação do visto que ela foi fazer, aí ela conseguiu de volta os 3 anos, mas tinha que quitar. Por isso que eu falo assim, existem situações e situações, tá? Então tem que ser comprovado por A mais B que você está tendo boa vontade, que você está quitando e etc. Caso contrário, se caracterizar o velho calote, outras consequências darão, tá certo? Então tome cuidado, ainda mais porque esse empréstimo é do governo federal, não é do governo estadual. E o governo federal, você já sabe que o buraco é mais embaixo. Tá certo? Então, é isso aí, família. Né? Se você não se inscreveu no canal, no vídeo é bom, né? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Né? E ative as notificações e faça parte da família. Para você sempre receber esse tipo de informações para te ajudar no cotidiano aqui no Japão. E para você se informar do que está acontecendo aqui no Japão. Caso você não more aqui, tá? Para você saber da realidade daqui, sem ficar sonhando, sem viver nas utopias da vida, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.